Nome verdadeiro para povo indígena, planeta Terra, chama Urihe. Urihe é floresta. A Amazônia é a alma da terra, para proteger nós, para viver bem. Esse homem branco não está pensando isso. Só está pensando só dinheiro. Só está olhando só dinheiro, mas ele não está olhando perigo. Nós olhamos. Awamware mama el poete a ubesagamu. Gabu pawamu upia yau. Era futai pirau papa. Areu pe copiava ya purui. Amana jebut. Uri para mue. Juaspel pi amono. Mimera ya puru avamuare. Arere mi ua araraku vemotepa para mue. Tataka arapeu. Ai emeteu kaitavo kuepe. Tata vira bongu yau. Kuepe manau imopu amou. Ia pisau. Ia peu yau. Jovosiu a vira rupia. Ta ira pogau. Are beri kuatau jara. Nani meni meka apareteka. Nanete ira pura mongau. Aera mufutad ira bupa muavau. Quaravaku vão muavau nani meni me. Bem, na baba, o Taime, caminha Uriteri e Europa. Riaba, Mocoamaca, Ria Arwamaca, Amane Henry, Uditra, Carroamaca Urbana, Carroamaca no Patabana, Urihe Atirai Malrena. A tia Rena, o Wakayaihe, a Ishimaihe, a Natkuayalo, e Carroamaca, Oxiwamaca, o Maca cidade de Teriwamaki, o de Nahamakuabta. Urihe a mão de o de Nahia, o Mac Biculaju. Korgarei mekam akaben ka tia di mana yumne me ayo ngur ayo abena maka ayo aben makano. Dizem, né, que tem uma carta que o primeiro viajante que chegou aqui no nosso litoral mandou para o seu rei, lá na Europa, dizia: é um paraíso na terra. Ele dizia: parece o Éden. Darcy Ribeiro diz que eles chegaram mulambentos, cheios de pereba, e que os nossos parentes receberam eles na praia, deram banho neles, limparam eles, deram comida para eles, botaram eles em pé, e assim que eles melhoraram, eles assaltaram as nossas aldeias. Gente boa, né? Eles chegaram no Éden e assaltaram os moradores. E inventaram uma história para dizer que a gente não tem ciência, não tem saber, e que eles vieram aqui ensinar a gente a viver aqui. E que a floresta é virgem. Virgem.
né? Só uma negação da história, só o negacionismo é que consegue sugerir que tinha uma floresta sem gente e chegaram os portugueses e botaram uma padaria lá dentro, né? Dizer que floresta é alguma coisa estranha à nossa presença é negar uma história de milhares de anos. Certamente tinha gente vivendo aqui há cerca de 12 mil anos atrás. Mas nós temos evidências de que essa ocupação talvez seja mais antiga ainda, que ela tenha começado antes de 20 mil anos atrás. E o que nós sabemos, o que é muito claro também, que esses povos que chegaram aqui há milhares de anos, eles são os ancestrais dos povos indígenas que vivem até hoje aqui no Brasil. Então existe uma relação histórica muito clara entre os povos indígenas do presente e os povos indígenas do passado. Antigamente, nossa terra não tinha limite. Hoje a gente tinha uma aldeia aqui, fazia o roçado aqui, daqui 6 meses nós estávamos em outro lugar. E fazendo nossas roças, tirando nossa medicina, fazendo as pescarias, fazendo as caçadas. E ali ia deixando vestígio, né? Tanto que hoje a gente vê que tem o pessoal encontra os cacos de camburão, né? Que eles chamam, os pedaços de cerâmica. Por aqui passou os povos tal, aqui morava povos tal, então ele ia deixando vestígio e ali a floresta ia regenerando, né? Quando a gente voltava para lá, aquela área já estava toda intacta de novo. Os povos indígenas da Amazônia foram pioneiros num processo que aconteceu de maneira paralela em vários lugares do mundo, que é o processo de domesticação de plantas. A lista de plantas que foram cultivadas e domesticadas aqui pelos povos indígenas no passado, ela é muito grande, são mais de 170 espécies. E uma série de plantas importantes, que são consumidas no mundo inteiro, foram inicialmente domesticadas na Amazônia. Talvez o exemplo melhor seja o da mandioca. A gente tem 280 variedades de maniva. Essas já vão ser levadas para outra roça. Parece tipo uma teia. Vai para lá para Dona Maria, para Dona Cecília e assim, né, vai circulando. Que elas vão sendo repassadas, elas vão sendo feitas assim troca, né, de maniva, de sementes com outras mulheres. A gente sabe também, olhando para o passado aqui das Américas, o milho, que é uma planta super importante, é a planta hoje em dia, depois do arroz, que é mais cultivada no mundo inteiro. Mas nós sabemos que o milho já estava presente aqui na Amazônia há 6 mil anos atrás, através também de redes de contato, redes de troca, né, de casamento. Isso tudo antes da chegada dos europeus. Essas práticas de cultivo, que estão baseadas na diversificação, reflete o quê? Um conhecimento sofisticado da natureza, né? Não é um resultado acidental. E que produz abundância, né? Através dessas práticas de cultivo, as populações indígenas estavam modificando as florestas. Floresta é um jardim que a gente cultiva. A floresta é uma coisa produzida por pássaros, primatas, gente, vento, chuva. Se as comunidades humanas que estão lá dentro conhecem esse ecossistema e cuidam dele, ele vai viver, vai se reproduzir. Se você predar ele, ele vai mudar, até uma hora que ele vai chegar e vai ficar inviável, né?
Havia mais ou menos entre 8 e 10 milhões de indígenas vivendo na Amazônia no início do século XVI, né, quando os europeus chegaram aqui. Por causa da propagação das doenças, por causa das guerras, né, da escravidão, de extermínio, essa população ela diminui muito rapidamente nos primeiros séculos da colonização. A nossa história colonial é uma história de genocídio contra o povo indígena. É uma marcha sobre os territórios indígenas e a edificação sobre cemitérios indígenas. Povoar a Amazônia, incorporá-la ao desenvolvimento nacional, é um grande programa em que o Brasil está empenhado. Homens, máquinas e recursos são destinados para a abertura de estradas, passo decisivo em sua integração. Ya mai pa pa ra yu pia. Ayu ra nyo kare pa. Na to na pe pe ku pa mara ku. Minha sorinta ya mai pa ra yu pia. Si champai pula ku tu tem pichari ta dei pula tau e kwa mate. Ampai putu ora mo ira yu pia na kwa. Yu pia na kwa pa la. Pion mera, ira to, um pe 72 mera, 72 mera ira to, ipana to da pa mo ha, couri, mora cu 21 anos, da pa mo da 21 anos. A Amazônia se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. O Programa de Integração Nacional terá de ser, como decidimos que será, um instrumento a serviço do progresso de todo o Brasil. A ideia da Amazônia como vazio demográfico foi muito importante na narrativa e nas políticas econômicas da ditadura militar. Essa visão da Amazônia como um território vazio, ela é muito grave, ela é muito difundida na sociedade brasileira e ela é muito difundida entre as populações que migram para a Amazônia. Venham brasileiros de todo o Brasil, venham gentes de todos os povos. Rondônia lhes oferece trabalho, solidariedade e respeito. Tragam seus sonhos, anseios e ilusões. Junta as duas coisas, a visão de mundo que esse migrante tem ao chegar na Amazônia e essa doutrina militar, você vê a força que tem a ideia de que não faz sentido manter a floresta em pé, que isso é um desperdício de riqueza. Então, para essas pessoas, a floresta é um obstáculo. A floresta atrapalha.
a cobra ir a frio, a ir a frio. Ir a top tudo que, vamos ganhar serva que nem, vamos ganhar serva ao you fio, em que a capura top, vamos em que a capura top. Os homens que pensam no progresso nos enganam bastante. Dizem que nós estamos dormindo em cima da riqueza. Nós estamos pobres porque a gente não deixa explorar o minério, que dizem que é riqueza nacional, né? Muitas vezes nossas falas de defesa pela natureza, pelo patrimônio cultural nosso, a gente é visto como um atrapalhador de progresso, empecilho para a economia nacional. Mas não é bem assim. O Brasil está devastado. Não tem plano. Cobiça ainda continua nos corações dos nossos governantes, dos empresários. Nós estamos nessa incerteza, o futuro nosso. Estou vendo meus parentes, meus irmãos morrendo, magrinho. Porque carimbo perto, os Yanomami não tá mais conseguindo trabalhar. Pode estar sua roçado. Só fica olhando, carimbeiro comendo e depois esperar sobrar comida, resto. Esse é ouro. Esse é sangue do meu povo indígena Yanomami, sangue de indígena Macuxi, Wapixana e outros parentes. Aqui no Pará, o maior rebanho está aqui no Pará. A agricultura, a nova fronteira agrícola do país está aqui. Esse não é o estado do futuro, não. Esse é o estado do agora, do momento. Esse é o Pará de todos nós. E essa bandeira representa essa classe, a classe produtiva. Quem é que está mandando a derrubar a floresta é boi. Vai acabar a nossa terra, a nossa floresta não vai ter, está aqui para o futuro. Não vai ter também a terra assim como está hoje. Sem a floresta, sem minhoca, a terra vai ficar seco. O povo de mercadoria vai sofrer daqui para o futuro. Se ele não parar de fazer mercadoria, que já tem, a loja está cheia, está estragando. Povo mercadoria, eles roubaram terra grande, Brasil é grande, eles estão querendo a nossa pedaço da terra. Eles falam que a terra Yanomami é muito grande, é pouco índio, mas pouco índio está protegendo tudo. Está protegendo a vida de vocês também. Não é só o índio que está protegendo para ele, não. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância
pela ignorância do que significa ser um povo indígena. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. O que era ser índio quando eu pintei meu rosto de preto num Congresso Constituinte brasileiro? Será que é diferente de ser índio hoje? Não é, não. Pode parecer que é diferente, mas não é diferente. Naquele tempo, naquele dia, eu estava denunciando uma violência histórica contra os povos nativos e uma negação do nosso direito ao território, direito à vida. Direito é uma expressão própria de viver. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. Para nós indígenas, a luta que a gente faz, toda essa luta política que a gente faz em Brasília, né, no Congresso Nacional, nas nossas bases, né, com as mobilizações, não é simplesmente uma luta pelo direito, mas é uma luta pela vida, né? É muito mais do que garantia de direitos, né? Porque quando se desmonta os direitos, está desmontando o nosso futuro. Porque os direitos territoriais dos povos indígenas é exatamente o que garante a nossa existência, a nossa vida enquanto ser indígena. E esse modo de vida está totalmente ameaçado pelo próprio Estado brasileiro. Tudo muito ladrão. Imagina um corpo gigantesco de árvores jogando para a atmosfera por dia a mesma quantidade de vapor que o rio Amazonas joga de água no oceano.
É uma quantidade gigantesca de vapor que é jogado na atmosfera e isso faz parte da formação da chuva. Então, quando nós desmatamos a Amazônia, cada árvore a menos é um tanto de vapor de água a menos, é um tanto de chuva a menos que vai ser formada. Nós estamos destruindo a nossa fábrica de chuva. Essa chuva também para fazer a terra úmida, para não queimar. Terra seca, ele faz queimar. Sem trovão, sem relâmpago, sem o vento forte, sem a chuva, nosso planeta vai esquentar. Porque não tem floresta, acabando floresta. A chuva precisa de árvore grande. A floresta, eles chamam, eles são ligados. Puxa, ele já sabia, né? Que se tirar a floresta, acaba a chuva. Ele já fazia a ligação da floresta com a chuva. E eu trabalhei 20 anos nisso, né? Torres e computadores e aviões, barcos, satélite, supercomputador, etc., para chegar à conclusão que ele já tinha. Aí eu perguntei para ele, falei, Davi, como é que vocês sabiam disso? Como é que vocês sabiam que tirando a floresta parava de chover? Nós precisamos de 20 anos de pesquisa e estamos chegando à mesma conclusão. Ele falou, a gente sempre soube, esse é o saber ancestral do nosso povo, né? Eu falei, sim, mas o seu povo lá atrás, como é que eles descobriram isso? E aí ele falou, o povo lá atrás aprendeu com os espíritos da floresta. São os seres, são a inteligência que existe na natureza. E não é casual isso, né? Não é também criacionista tampouco. Existem leis que são perfeitas, que funcionam maravilhosamente. Se não fossem, a gente não estava em órbita no Sol, o nosso coração não estava batendo, a gente não estava aqui funcionando, nem conversando. A ciência, em algum momento, ela foi extremamente dura em negar que esses saberes tivessem alguma potência. Em muitos lugares, deixa de haver essa distinção entre o saber e a ciência e existe uma disposição para reconhecer como ciência tudo o que é feito também, desde sempre, pelos nossos antepassados. Eu sempre biranquinha, bupaca aqui na house. Ela tem colaboração com isso que são chamados os insetos, as plantas, os minerais. E é um diálogo muito antigo, muito rico, que está agora vindo à luz. Uma biranquinha China, que uma biranquinha China, porque uma biranquinha Rio Baco, uma biranquinha Cuxuca Pogue, Xunca Pó biranquinha. E se binocar que biranquinha, Wakai, Labo Matin Tong, Tarmog, House. Đau tổ nô mục sao đau tổ nô mục sao Árvore é como pessoa. Os bichos são pessoas. A cobra é uma pessoa. A água tem vida. Pedra, o pessoal diz que não tem vida, ela tem vida na nossa cultura. No plano espiritual, eles são como a gente. Eles andam como a gente. A planta, na ciência, ele não anda, mas no espírito ele anda, né? A pedra não anda, mas pelo espírito ele anda. No plano espiritual, todos esses seres, eles andam, eles conversam, eles também produzem, né? Essa é a explicação natural. Então, se você exagerar, por exemplo, tirar as coisas da natureza, tipo plantas,
ela vai, tipo, se vingar. Essa vingança é que os ecologistas chamam de desequilíbrio ecológico, né? Então, o que acontece? Nós respeitamos, nós não usamos, ou usamos com muito cuidado, com diálogo com eles. Essa é a função do pajé, por exemplo, né? Dialogar por meio espiritual, paricar, todo um processo cerimonial para a gente usar cada lugar, cada espaço de uma maneira que a gente vive em harmonia, para eles não se vingarem da gente. Então, conforme vai andando as pesquisas, avançando na comunidade científica, só confirma o que a gente conhece milenarmente. Aconteceu criou mais que minha diário seria uma que não mais eu aqui amar cuie claite cuie uma sap mais uma cuie que a cama vai que aí uma carreira vai que cama uma que tem lá vai que cama né peite batia tal tico peite ai tá hit amoham peite jai tau cam ao hay ako hit am patar kuite pat jai tau jaro ni poi kau ani ti vetna pui ku cam apui khora kun com poli patuna tapu makui et pohona hit am pata jai ku hape et no man na kamaku pet usna pa hoscha pet na pa yaita apra pet na yaita ban mititi eko kuamuku ahukosyo maku. Eu acho que a gente está avançando, porque existe um empenho muito grande da comunidade científica, uma compreensão da comunidade científica do quanto os conhecimentos locais, os conhecimentos das populações originárias é importante para o conjunto do conhecimento da Amazônia e para a emergência de uma economia do conhecimento da natureza. A gente está na era da economia do conhecimento. Só que na Amazônia tem uma coisa a mais nessa era da economia do conhecimento, que precisa ser a economia do conhecimento da natureza. Ao contrário do que foi praticado até aqui, que é uma economia da destruição da natureza. E isso não é retórico. A economia da destruição da natureza, por quê? Porque o modelo é você tira a natureza de cima e põe outra coisa. Agora, manter a floresta em pé, ganhando dinheiro com isso, o Brasil não sabe fazer. E esse é um belo desafio. Esse é um desafio construtivo que nós temos pela frente. A biodiversidade e a sociobiodiversidade das florestas tropicais representa um potencial de oferta de produtos do ponto de vista farmacêutico, cosmético, alimentar, alimentação animal, novos materiais, etc., que é absolutamente desconhecido hoje pela ciência e pelo setor empresarial. Quando a gente pensa no povo da floresta, a gente pode potenciar a capacidade deles de desenvolver a bioeconomia através do uso de recursos modernos. É você fazer um laboratório e agregar à competência dos povos da floresta esse último capítulo da história humana, que é o capítulo da tecnologia. Então, você, respeitando a floresta, respeitando o conhecimento básico deles, respeitando as tradições e culturas, você traz uma alternativa. A forma como está sendo conduzida, né, essa discussão agora de aproveitamento da Amazônia, de aproveitamento das riquezas naturais da Amazônia, né,
que a Amazônia não pode ser esse lugar só de mato, né? E, enfim, primeiro eu acho que tem que olhar a Amazônia com esse olhar, né, das diferentes culturas, né, dos diferentes povos, dos diferentes territórios, né, e toda essa biodiversidade que tem na Amazônia, né? Mas olhando essa diversidade cultural, as pessoas que vivem ali e que protegem, né, essa Amazônia. Se os direitos indígenas estão ameaçados, né, os territórios estão ameaçados, essa biodiversidade toda também está ameaçada. E se essa biodiversidade toda está ameaçada, a humanidade inteira, né, o planeta inteiro está em risco. A nossa geração é a primeira a sofrer as graves consequências do desequilíbrio climático da Terra e a última que pode fazer alguma coisa sobre isso. E as coisas que estão sendo feitas, algumas são importantes, necessárias, outras são completos enganos, né? E tem outras que são potencialmente muito boas. A conexão com os povos, com o saber indígena, no meu entender, é a mais importante de todas elas, porque ele é integrativo e porque ele harmoniza com a natureza. E porque ele tem todos os ingredientes que nós precisamos para reformar a humanidade a ponto de a gente não perder o único lar cósmico que nós temos. É muito importante que as pessoas consigam fazer essa relação, né? Essa conexão do que tem a ver a vida da cidade com a vida dos indígenas, né? É uma luta ultrapassada, né? É uma luta primitiva? É uma luta para voltar ao passado? Não, não é, mas é que respeite os modos de vida, respeite os territórios indígenas pelo bem da humanidade. Ia mamu para harayu. Ah urihi Brasil urihi wa no ama bihiote wa patalena kami yamaki Europa wa mak nohiki. Pasha pa kami yamaki Europa yamaka nohia yonen urihi yama no ama. Ei pre yamakan yamake urihi pa no amonda ke shari wa mak temi puruba uri teri yamake kushwalde wa maknia temi batai ana kami yaku bihio ya urihi teri ham ipa urihi yai ham yaku atayayaro ana yaro peyam pei outubro tewa toare wotea ipa yata tediki yata hebuki mak moyamaba pehi moyamu mamak pataba beiwa pehi amamashikoba wa biya kurana aishoba anaha uri teria kukubar